Livro de Efésios, capítulo 1. Né, Selma? Perfeito, Bruno. Efésios, o capítulo 1. Se você achou, você diz amém. Amém. Verso 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares espirituais e celestiais em Cristo Jesus. Paulo ele está ministrando aqui à igreja de Éfeso. Amém? O que eu quero salutar nessa noite é a primeira pedrinha aqui dessa construção. Nós estamos vindo de um mês das quintas proféticas, faz sentido? Amém? Você que está vindo, você vai entender do que eu estou falando. E você que não está vindo, você vai entender também que eu vou te explicar. E nós estamos ministrando um pouquinho sobre os dons da ascensão. Quando o Senhor foi assunto aos céus, ou quando o Senhor ele tomou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É sobre isso que nós estamos ministrando um pouco nessa quinta-feira. E é também que nós vamos entrar a partir de 10 de outubro. Então nós precisamos, como corpo de Cristo, subir essa montanha junto. O gosto desta casa é que ninguém fique para trás. Amém? A vontade dos líderes dessa casa é que haja um entendimento como corpo de Cristo. E é sobre isso que eu vou tentar falar um pouco essa noite. Quando Paulo fala aqui à igreja de Éfeso, capítulo 1, verso 3, ele fala de um ambiente. Paulo fala a respeito de um caráter. Um ambiente, um caráter e uma natureza. E ele usa o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos. Primeiro tópico aqui de entendimento. A minha esposa, ela não é mais e nem menos abençoada do que a Paula. Pastor Daniel Porto, ele não é menos e nem mais abençoado do que o pastor Anderson Grego. Porque a bênção, ela não é quantitativa, ela é qualitativa. E o Senhor fala aqui de uma qualidade. Quando ele usa Paulo para falar a Éfeso, a igreja de Éfeso, uma igreja como essa, ele fala que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção. Essa sorte é uma qualidade, é algo salutar. Não é quantas bênçãos eu tenho ou quantas bênçãos o Júnior tem. Porque foi o Senhor que nos abençoou com toda sorte de bênção. Pastor Alexandre, ele já deixou claro aqui a respeito da bênção do Senhor. E esse ambiente que Paulo está falando, ele está falando da graça que Deus nos deu. E a graça que Deus nos deu é Jesus Cristo. Paulo vai falar que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos da adoção. Entenda algo. O que Deus tem para mim, o que Ele tinha, o que Ele tem e o que Ele vai ter para mim, não estava inserido no ventre da minha mãe, estava inserido no ventre dEle. A minha mãe só foi uma ferramenta para gerar. Faz sentido? Eu acho que o pastor Alexandre falou um pouquinho a respeito, algo do passado nessa manhã, das coisas que nós trazemos. E que nós estamos num tempo que as coisas mudaram.
eu estou tentando aqui deixar minha mão assim ou assim, porque a gente que ministra há 30 anos, pastor, com o microfone na mão, quando pega um trem desse, fica meio coisado aqui em cima, mas eu vou tentar, tá bom? Senão eu arranco aqui e pego o microfone. As coisas mudaram. Sabe o que não mudou? A palavra que permanece para sempre. E se nós não entendermos a nossa vocação, o nosso chamado, nós vamos perambular pela margem da sociedade para chegar na igreja. Ah, mas olha de onde eu vim, olha onde eu moro. Para Deus não importa de onde você veio e aonde você mora, porque a mesma bênção que foi inserida no pastor Marcos Pinelli, lá nos Jardins, foi inserida em um pastor aqui, João não sei das quantas, aqui na favela do Jica. Esse ambiente não é onde nós estamos, é onde nós devemos estar. Aquele que está em Cristo é nova criatura, não é aquele que está na igreja. E nós patinamos, como eu falei nessa manhã, nós estamos num processo de amadurecimento, falando de rudimentos, não é verdade, profeta? Porque o que estão trazendo aqui, as pedras que estão boiando, nós já lançamos esses fundamentos, que é Cristo. Já foi lançado um fundamento apostólico, profético, de mestre, de pastor e de evangelista nessa casa. Porque o que Deus tem não é na estrutura, o que Deus tem é no corpo. Ok? Então vamos caminhar. E a bênção que Ele nos destinou não está aqui, está nele. Porque é nos lugares espirituais. Muitas vezes nós estamos lutando contra o nosso irmão, contra o nosso líder, contra a nossa esposa, e não estamos entendendo o reino espiritual. E nós não conseguimos nos deslocar. Nós deslocamos um membro do corpo, quebramos um braço, quebramos uma perna, e isso nos engessa. E aquilo que nós levaríamos 1 ano, nós levamos 10. Quanto tempo vai fazer, pastor? 3 anos aqui, pastor? Vai ser 3 anos, pastor? 3 anos. Obrigado. Vai comigo no verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Nós precisamos entender o que Paulo está falando aqui a respeito do penhor. Penhor é o ato ou palavra que assegura o cumprimento de um compromisso. Nos chamou para o penhor, para o compromisso com Ele, e não dele somente conosco. Penhor é uma obrigação, uma promessa, uma garantia e uma segurança. A sua vitória, a sua bênção, ela já é garantida, ou já foi garantida na cruz do Calvário. Por muitas vezes, nós escutamos que as portas do inferno não prevalecerão, né? Contra a igreja. Mas que igreja que é essa? Porque não é a novela que a igreja está passando. Se nós formos ver igreja e estrutura, não coinonia, mas nós formos ver a igreja, o inimigo ele está triunfando sobre a igreja e estrutura. Quando a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é a minha igreja, é a igreja dele. Nós vamos
conversar mais sobre isso. Tudo que é gerado em Adão, ele manifesta a carne. Tudo que eu coloco a minha mão, sem entender o processo ou a doutrina da redenção, não é permanente e não é eterno. Mas quando Deus vem e restaura todas as coisas na plenitude dos tempos, o que Ele faz? Ele coloca as mãos dele. Tudo que eu largo para Ele, Ele torna isso em coisas eternas. O que aconteceu, Mário, presbítero, na veia do tempo, é que o homem, Ju, colocou a mão na igreja de Cristo. Quando o Senhor chama Noé, Ele dá uma forma. Você vai fazer assim, você vai colocar betume assim, o comprimento vai ser assim. E Noé obedeceu. Na obediência nunca se perde, sempre se ganha. Mas o meu pastor, mas o meu líder, mas o meu patrão, não existe mais, amados. A obediência é um princípio, é uma lei. Se você pensar por algum tempo aí, nós não temos tempo para ficar pensando aqui, né? Você vai ver que tudo que não está rotacionando na sua vida foi gerado por você. Tudo. No seu casamento, na sua vida financeira, o carro que você escolheu, para o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. A glória de Deus é Cristo Jesus. Quando Cristo nos elegeu, Paulo fala, antes da fundação do mundo, você não passou, eu vou fazer 42 anos, eu não passei a existir em 42 anos. O que eu sou é eterno. O que eu estou sendo é um estado passageiro. Quando fala que o pó vai voltar para o pó como era, é por conta de Adão, que quis colocar a mão naquilo que era do Pai. Mas o Senhor deu um jeito. O Senhor veio em carne, morreu no seu lugar e ativou um penhor, uma herança, um compromisso. É igual casamento, amados. Por isso que eu falo a você que é solteiro, colocar entre aspas, escolha bem. Porque depois que casa, é até que a morte o separe. E até que a morte o separe, é um bom tempo. O verso 15, aqui eu começo a ministrar. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós do Senhor, eu quem? Paulo? A fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, deixa eu te colocar no lugar de entendimento. Olha o que Paulo está falando. Por isso, ouvindo eu também a fé, Júnior. Paulo ouviu, pastor Alexandre, da igreja de Éfeso, Paulo, a respeito da fé daquele povo. Paulo não ouviu que o pastor Daniel tinha comprado um Mercedes, ou que ele tinha comprado uma casa lá no Alphaville. Não, Paulo ouviu da fé da coinonia. Olha aqui, Paulo, ele fala aqui que entre vós há uma fé no Senhor Jesus. Aonde você tem colocado a sua fé, a sua confiança? No seu emprego? Na sua pós, no seu doutorado?
Que Deus continue te abençoando, que você seja um mestre no que você faz. Mas não coloque a sua fé nisso, porque isso é passageiro. Isso é passageiro. E não somente a fé, e o vosso amor, a vossa dedicação, o vosso cuidado, o vosso zelo, a vossa entrega para com todos os santos. Não é para com o pastor Daniel, para com o apóstolo Alexandre, não. Todos os santos. Sabe por quê? Porque no corpo de Cristo não tem como eu tirar o meu braço aqui e continuar andando, porque ele faz parte do mesmo corpo. Não tem como eu amar a profeta Marinês e não amar a Paula. Deus dá graça, né, Paula? Não tem como eu ter uma fé no Cristo Jesus, Paulo está falando, se eu não amo o meu irmão, Laís. Faz sentido para você essa palavra? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Amado, se você não quiser lembrar de mim, do pastor Alexandre, para comer um churrasco na sua casa, não tem importância não. Lembre-se de nós nas suas orações. É o que Paulo está falando. A minha esposa falou assim: amor, falta um mês, amados, para o meu aniversário. Minha consorte é a esposa, namorada, né? Ficante não. Ela falou assim: amor, o seu aniversário está chegando. Isso 10 dias atrás. O meu aniversário é dia 28 de outubro. Marca aí essa data. Ela falou: amor, o que você quer ganhar? Eu falei: nada. Não, mas eu quero te dar um presente. Eu não quero nada. Eu falei: Marinês, eu não quero nada. Amados, eu não tenho falta de nada. Graças a Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, amados. O Senhor tem cuidado de mim. O pastor Alexandre tem dado esse testemunho aqui na plataforma, no altar. Amados, o Pai, Ele cuida do Filho. E o Filho cuida do Pai. Mas ela está preocupada. Amor, que você quer me dar um relógio? Mais um. Você não perguntou o que eu quero ganhar? Né, amor? Mas não precisa me dar nada, amados, não precisa me dar nada. O Senhor, amados, me deu tudo nele. Olha aqui, olha o que Paulo fala. O verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Júnior, a glória tem um pai. Olha que interessante isso, profeta. A glória não é minha. A glória não é da igreja. Olha que interessante aqui. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha a oração de Paulo para essa igreja. Olha o que chegou até o apóstolo Paulo sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja que orava, uma igreja que glorificava a Deus, uma igreja que tinha uma fé em comum com as outras, e uma igreja que manifestava o amor, profeta Eza. Amados, se tem algo que Deus trabalha e Ele manifesta a sua glória, é quando a igreja, ela exala amor, Aline. E não amor por mim, amor por nós. Uma igreja que se preocupa com outrem era a igreja de Éfeso.
E a oração de Paulo era para que o Espírito de Deus, o Pai da glória, liberasse sobre aquela casa o espírito de conhecimento, pastor. É o que nós estamos permeando, pastor Alexandre, nesse mês e no que nós vamos entrar. Sabedoria e revelação. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aqui nós temos que debulhar um pouco esse versículo. O espírito de entendimento e revelação sobre a vida de um homem o torna iluminado. Arranca, destrona um espírito de trevas da vida. Até porque, o que a palavra fala? Luz do mundo e sal do quê? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Entenda algo. O entendimento, ele tem olhos. Puxa vida, pastor, agora eu estou lendo aqui com os meus olhos e eu estou entendendo exatamente isso. Paulo fala que uma vez uma mente iluminada, não tem como ela cair da graça. Não tem como voltar atrás. Lá no versículo 3, eu falei sobre um ambiente. E eu falei sobre uma natureza. Ou você exala um perfume do chiqueiro, que é do Adão caído, ou você exala o bom perfume de Cristo. Não tem como uma árvore dar um fruto bom e um fruto ruim. Faz sentido para você? Quando nós entendemos que não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, e essa vida nós não vivemos mais na carne, mas no espírito de vida, nós paramos de fumaciar a carne e começamos um incenso suave a Cristo Jesus, porque recebemos o Espírito Santo. Deus, dono da glória, nos deu o espírito de conhecimento, entendimento, discernimento, por uma vocação, pela herança que Ele deixou para nós. E a herança que Ele deixou para nós não é carro e não é casa, porque Ele foi preparar uma casa para nós, profeta. E Ele falou para os discípulos: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador, aquele que vai discernir para você, não pode vir. É sobre isso que Paulo está falando aos Éfesos. Uma mente iluminada, um ambiente que nós não podemos sair dele. Quando nós falamos de um ambiente, nós temos que falar de uma natureza. E eu ministrei aqui, eu acho, mês passado, eu não me recordo, a respeito da natureza, ou do velho homem, do velho Adão. Você pega lá uma porquinha, você vai dar um banho nela, as mulheres, né? Dá um banho na porquinha, pinta a unha dela, né? Lixa a unha da porquinha, porque o porquinho pequenininho, Paulo, é a coisa mais linda. Porquinho pequenininho assim, ó, coisa mais linda. Cor de rosinha, focinho coisadinho assim. Tem uma atriz que ela tem um porquinho, ela cuida de um porquinho na casa dela. Porquinho, amados, coisa mais linda. Você dá um banho nele, Alisson. Olha o Alisson ali, presbítero. Você dá um banho no porquinho, coloca um Dolce & Gabbana nele. Eu senti um Dolce & Gabbana atrás de mim aí, hein? Cheio de Dolce & Gabbana, eu conheço aí, hein? As coisas boas assim eu gosto.
Quem não gosta de coisa boa, né? Você dá um banhinho nele, Kleber, na porquinha. Solta ela. Para onde ela vai? Mesmo que você traga ela na igreja, amados, a porquinha. Você vai dar um banho novamente, vai tacar óleo nela, profeta. Vai repreender o porco dela. Né? Vai dar um banho de óleo. A bisa do Henry fala que é óleo bento. Falou hoje que é óleo bento. E solta ela. Para onde que ela vai? Hã? Mas você não trouxe ela para a igreja? Sabe o que não foi mudado nela? A natureza dela. Ela é porca. Então ela volta para o mesmo ambiente. Pegou aí? Por isso que Paulo fala, uma vez que a mente foi iluminada, Eliezer, não tem como cair da graça. Mas é uma viagem só de ida. É uma viagem de ida, amados. E se o avião cair, ele está junto. Olha que interessante aqui. A respeito da vocação, no verso 18. A vocação é o ato ou efeito de chamar. Ele te chamou. Ele te predestinou. Ele te elegeu. Ele te inseriu no ambiente. Ele te chamou, amados. Não fui eu que te chamei. E quando você entende que Ele te chamou, entre aspas no que eu vou falar, tá? Você coloca aspas, colchete, colcheia, parênteses, ok? Para eu me fazer entender. Quando você entende que foi Ele que te chamou e não o pastor Alexandre, você para de dar trabalho. Quando eu entendi isso, amados, não que num dia, eu dou pouco hoje, pouquinho, pouquinho, né, amados? Né, amor? Mas quando eu entendo que foi Ele que me predestinou, Ele que me redimiu, Ele que me elegeu, nele, amados, o que está aqui fora é de menos. Eu tenho que me preocupar com o que eu porto, que é a presença dEle. E o que Ele tem que fazer na sua vida não depende do lugar que você está, depende do ambiente que você está. Quando eu entendo quem eu sou, amados, eu paro de ser um peso na vida da minha esposa. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, amados. Fomos chamados, fomos eleitos, fomos predestinados nele, antes da fundação do mundo. Então esse negócio, deixa para lá, é outra conversa, amados. Ó, a vocação é o ato ou efeito de chamar. Olha que interessante, também é um chamado para a denominação, a vocação. Ele foi assunto aos céus e deu dons aos homens, amados. Olha, pega o que eu vou falar para você no Espírito, ok? No Espírito. O Senhor, Ele liberou para a igreja é o corpo de Cristo, ok? Ok? Aqui se reúne a igreja de Cristo. Tá bom? Quando Ele foi assunto aos céus, Ele deu dons aos homens. Entenda algo. Aspas, colchete, colcheia, entre aspas também. Quando você entender que você tem uma vocação, ou para pastor, ou para apóstolo, ou para profeta, ou para mestre, ou para evangelista, você para de dar trabalho para o seu líder. Porque você já foi chamado, amados. Tem algo dentro de você. Tem um chamado, uma vocação. Você foi eleito. E quando o sargento elege um soldado, o soldado não fica lá, ai quem eu sou, ó, a vida aos céus parou. Não, amados, ele sabe o que ele tem que fazer. Ou ele vai na frente, ou ele vai na retaguarda, ou ele fica na trincheira. Não, amados. A minha esposa foi ministrar numa igreja ontem, e o Senhor falou comigo, pastor. Ela ficou a vida dela. Ela é poderosa, pastor. Ela falou a respeito de Jonatas, é isso, amor? E Davi.
Jonas que deu a capa? É isso? Pastor, quando chegou o tempo da unção de Davi, Jonatas estava com a capa. Eu não tenho tempo para ler o texto hoje. Mas ele entendeu que não era a vez dele, pastor. O que ele fez? Ele pegou a capa. Ó, Davi, eu entendo que não é a minha vez. Eu quero te honrar, está aqui a minha capa. Você vai ser rei. É como você pegar um carro 1.0, colocar 10 pessoas e querer subir a Monte Bertioga. Não vai, amados. Vai dar problema. Você vai atrasar a vida dos outros. Sim ou não? É como numa casa, amados. Cada um tem o seu papel. E nós estamos em um tempo, amados, que o Senhor está transicionando as coisas, e Ele está abreviando as coisas, para que a igreja não padeça na terra. Eu não sei se eu posso falar que Deus tem pressa, que Deus habita na eternidade, né? Mas é uma forma figurada. E você precisa entender que, se você não quer, Deus vai usar outro. Mas a obra não vai parar. Não vai parar, amados. Então a vocação é um apelo também, ou uma inclinação para o sacerdócio e para uma vida religiosa. Isso do dicionário é a vocação. De uma vez por todas, nós estamos aqui com pessoas maduras. Você precisa entender no seu espírito, pelo espírito, qual é o seu papel no corpo. Seu papel no corpo pode ser a diaconia. E de nenhuma forma ela é menor do que o profeta. Uma coisa que eu aprendi, pastor, que o ministério eclesiástico e o ministério de Deus, ele não trabalha dessa forma. Lembra, profeta? Você lembra dessa mão, né? Não trabalha dessa forma. Ele trabalha dessa forma. Não, me ajuda aí. Ele não trabalha assim. Porque se ele trabalha assim, quem está aqui é maior que esse. E quando ele trabalha assim, ele trabalha no equilíbrio. Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou maior ou melhor que você. Eu posso estar mais cheiroso que você hoje, mas melhor que você eu não sou. Está pegando no espírito isso? Que nós precisamos ajudar essa engrenagem ministerial do Senhor na terra, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E cada um tem um papel no corpo. Minha mão direita, ela não é menos importante que meu dedinho, amados. Dá uma topada no canto da mesa para você ver com esse dedinho aqui. Você vai sentir, porque ele faz parte do mesmo corpo. Então você de forma alguma é menor do que eu que estou aqui em cima, amados. E eu não canso de falar, Selma, que eu preferia estar aí embaixo. Eu não canso de falar isso. Eu sei qual que é o meu lugar no corpo de Cristo. Entenda algo. A placa da nossa o nome da nossa igreja, eu não ia falar isso, mas eu vou falar. É Ministério Apostólico Koinonia. Sim ou não? Sim ou não? Se nós somos uma igreja apostólica, nós temos que ter uma figura apostólica. Sim ou não? Que não sou eu. Senão é só uma placa. Então entenda algo. Não é o homem, é o Espírito que está fazendo. E se você não entender isso neste tempo, a porta da arca vai fechar e você vai ficar para fora. Entenda algo, o que Deus está fazendo é no Espírito. É no Espírito. E Paulo fala assim no verso 19:
qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Não é um poder, não, é a sobreexcelência do poder de Deus. O poder de Deus, Ele não colocou nessa mesa, meus irmãos e minhas irmãs, Ele colocou em mim e em você. Mas o velho Adão, todo dia ele quer trazer uma tristeza, uma depressão, não é verdade? Um endemoniado no trânsito que xinga o pastor Daniel, ele quer nos tirar do foco. Nós sempre temos que voltar no oftalmologista do Espírito, para ele colocar aquela maquina ali em nós. Ó, tá bom assim? Não, tá ruim, então agora tá bom. Colocar colírio nos nossos olhos, diz Paulo. Eu, de 6 em 6 meses, eu volto no Hospital São Paulo, por causa dos meus olhos, amados. E nós temos que ser assim com o Senhor também. Voltar no oftalmologista Espírito Santo, para que Ele coloque colírio nos nossos olhos. Grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Você crê? Segundo a operação da força do seu poder. Segunda coisa para entendermos: o poder não é nosso, o poder é dele. 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, ou a sua destra. 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Entenda algo. Paulo vai falar também que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, acima de principado, potestade ou poderes espirituais. Para de lutar com o diabo, você está acima dele. Para de fazer mídia, marketing para o Satanás. Você está nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Você não pode mais viver pelas suas vontades. Fala, por quê, pastor? Posso falar, pastor? Porque senão daqui a pouco você está lá no vaca louca. É o que a carne quer. Eu já recebi convites, amados, para tocar aí fora. Pouco tempo agora. Tocar na noite. E paga bem, viu, pastor? Paga bem, viu? Com a carne não se brinca. E para a carne ele deu um jeito, sabe o que ele fez? Cravou lá na cruz. Se expôs publicamente, mas sobre ela ele triunfou. E nos deu acesso aos lugares espirituais em Cristo Jesus. Paulo fala em que outrora nós éramos nécios, descabeçados, levados pelas vontades egoístas das nossas almas. É a briga da carne contra o Espírito. E ô carne sem vergonha essa, hein? O verso 2. Aqui ele deu um jeito nisso, amados. E sujeitou todas as coisas, aonde? Aos seus pés. Abrir um parênteses aqui. É uma paráfrase, ok? Cristo é o cabeça, sim? Da igreja. Quem que é o pé? Se Cristo ele é a cabeça.
nós como corpos, como o corpo de Cristo, nós somos os pés, somos as mãos desse corpo. Ele é o cabeça. E se ele sujeitou seus pés, ele está falando da igreja. A igreja, olha o que ela faz aqui, ó, com Satanás, ó. Triunfa sobre ele. O Senhor deu um jeito nisso, amados. Olha o que Paulo fala. E sujeitou todas as... Ai, pastor, mas essa minha fragilidade. Ai, pastor, a carne é fraca, né? É. E a vergonha na cara é pouca, né? Ai, mas eu tenho uma queda por isso, pastor. Olha aqui. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Todas as coisas aos seus pés, amados. Lembra quando ele pisou na cabeça da serpente, esmagou lá? E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Amados, Cristo é a nossa cabeça. Então eu não posso fazer mais o que eu quero, amados. Eu não posso mais comer o que eu quero, vestir o que eu quero, comprar o que eu quero, namorar com quem eu quero. Não, amados. Porque nós somos o corpo de Cristo. Paulo fala sobre isso. Quando você peca, amados, isso é muito forte. Eu não tenho tempo para ruminar isso. Quando eu peco, eu não peco contra o meu corpo, eu peco contra você, porque você faz parte do corpo. Quando eu tomo uma decisão, Júnior, ai, não quero nem saber, quero nem saber. Amado, tem que saber sim, porque você faz parte desse corpo. Quando você faz um ato infeliz lá fora, você está denegrindo o meu corpo. Posso falar um pouquinho mais forte? Quando você dorme com uma prostituta lá fora, entre aspas, você, ok, eu faço parte, ou quando você se deita com quem não é o seu marido, você está infligindo o meu corpo, o corpo de quem está sentado aí. Ou você sobe a montanha como um ruioso de Deus, como um filho maduro, ajude-nos a carregar essa carga, ou você toma uma decisão de se converter ao Senhor verdadeiramente, amados. Hoje as coisas estão fragilizadas, Paula. Ao quebrou o copo, joga fora, compra outro. Ah, não deu certo, eu vou para outro. Não deu certo com esse, eu vou para outro. Não deu certo com esse, eu vou para mais outro. Não deu certo com essa? Ai, pastor, não deu certo. E depois que fez tudo que tinha que fazer, não deu certo mais. É coinonia, o pastor da coinonia. Mas eu falo isso com muito temor e tremor para você, sabe por quê? Porque o meu ouvido é mais próximo da minha boca. Depois que eu descer daqui, eu vou ter que ir para o joelho para romper essa palavra em Deus, para Ele me dar graça. Que Ele manda os pratos, pastor. Bolonhesa. Sabe por que eu falo isso para você, amados? Porque eu, I me. You be you, seja você. Nessa noite, amado, a palavra é be you. É isso, amor? É isso, Andy? Seja você. E eu tenho vivido dias complicados, sabe por quê, amados? Porque quem sobe aqui em cima tem uma grande responsabilidade quando desce. É um ataque profeta de todos os lados. Amados, é de todos os lados. É só comigo, pastor? O louvor é só comigo, louvor? Amados, o chicote quebra para tudo quanto é lado, amados. Seja você. Sabe por quê? Estou terminando. Porque Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. Todas. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, amados. O corpo de Cristo.
E o 23 aqui eu quero fechar. Vou fazer a releitura do 22 para entrarmos no 23 aqui. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Não sei se você percebeu. Você viu que guinada Paulo dá aqui na conversa? Você percebeu? Parece que ele começa falando... É Juliana? Juliana. Ele começa com coisas terrenas, lá no 3. E depois ele faz um link e insere o cabeça. Ele faz um anteposto e ativa o cabeça. E começa a falar de coisas eternas. Começa a dar a glória a quem tem glória. Começa a estabelecer a igreja de Cristo. A igreja espiritual, profeta Esa. Leia o texto depois novamente. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E aqui é muito importante, amados, para nós fecharmos aqui. Cabeça da igreja, falando de Jesus Cristo, falando que o Deus, o dono da glória, estabelece o Cristo como cabeça da igreja. E ele fala que é o seu corpo. Aqui ele faz um link com a Trindade, amados. Algo excelente que Paulo está falando aqui com os irmãos de Éfeso. Que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Depois você faça a releitura, vê como Paulo começa a falar, e ele entra no 11 já na glória. Ele já entra com uma palavra profética aqui, falando da igreja de Cristo, que é o corpo, a plenitude. Plenitude é um substantivo Olha que interessante, profeta. Plenitude, a palavra plenitude é um substantivo feminino. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é feminina, a igreja é a mulher de Cristo, que anseia pelo noivo, que se adorna, que prepara, que se perfuma, imaculada, esperando o noivo, aquele que foi preparar um lugar para nós. Tem um ditado que diz: quem casa quer casa, né? É um substantivo feminino essa palavra plenitude. A palavra plenitude, pega essa, terminei. A palavra plenitude é o estado do que é inteiro. É o estado do que é inteiro, completo, total, íntegro. Olha que coisa linda. Nesse ato perfeito, nessa totalidade, nessa plenitude que é o corpo de Cristo, que Ele cumpre tudo em todos. Amados, Ele não irá cumprir tudo em mim, Ele irá cumprir tudo em nós. Entenda isso nessa noite, amados. Eu não estou aqui para dividir. O Andy não está aqui para dividir. A Selma não estava aqui para dividir. Nós estamos aqui para somar. A plenitude é algo inteiro, é algo pleno, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é algo inteiro. Você não pode amputar o corpo, um membro do corpo, amados. Não, ele não quer nem saber, ele não quer andar, então que se vire. Não, amados, não é assim. O corpo, ele é um inteiro. Deixa eu falar algo para você. Isso eu tenho impartido com quem eu tenho comido, com quem eu tenho sentado. Vou usar nós, ok? Nós precisamos fechar as brechas.
Porque o Senhor, eu vou falar mais uma vez, Ele está passando revista na igreja. Ele está colocando o prumo. Sabe por quê? Porque o Espírito, ele é expresso. Expressamente diz a igreja, o profeta diz. O que ele fala ao povo? Coloca a casa em ordem, porque amanhã eu farei maravilhas entre vós. Coloca a casa em ordem, não mais aquela casa. Essa casa, amados, sua casa, nós fazemos o quê? Deixamos ela para você, o louvor diz? Você não é um membro amputado do corpo. Você faz parte da igreja de Cristo. Esteja junto, amados. Esteja dentro. Esteja inteiro. Essa é a palavra que o Espírito me dá para fechar. Se você está nessa casa, veio agora, profeta. Isso é para você. Pode ficar em pé já? Pode se colocar em pé. Entenda aqui, com atenção aqui. Se você está aqui, você precisa estar inteiro. Se eu estou com a minha esposa num casamento, eu preciso estar inteiro. Você não pode ser uma bolacha quebrada lá do Nagumo lá, as últimas que eles colocam lá, tudo quebrado. Se você está no ministério, se você entendeu a sua vocação, você precisa estar inteiro. Porque se eu sou o pé, amados, se eu sou o pé e a Juliana é mão, gravei seu nome, e a Juliana é mão, a Juliana não vai fazer o meu papel, amados. A mão não faz o papel do pé, Mário. Ai, mas parece que ninguém liga para mim, parece que... Amados, o Senhor liga para você. Você pode ser o dedo mindinho, você faz parte do mesmo corpo. Você pode ser o olho direito, você faz parte do corpo. Amados, como faz falta a minha visão esquerda? Eu perdi 60% da minha visão esquerda, amados. Como faz falta? Às vezes eu estou colocando o café e a Camila, ela dá uma nivelada na minha mão. Ela prepara aquela mesa branquinha, aquela toalha branquinha. E eu vou colocar assim, a xícara está aqui, e eu coloco o café aqui. Aí ela dá uma equilibrada, meu amor, está derrubando, amor, vem para cá. Sabe o que significa isso? Vê agora também. Eu preciso de você, e você precisa de mim. Mesmo que a minha vista esquerda não tenha mais o mesmo parâmetro, eu preciso da direita. Assim como a minha esposa às vezes me ajuda, eu estou num lugar muito escuro, eu vou descer, eu já vou, amor, vem aqui, pisa aqui direitinho. Sabe por quê? Nós precisamos como igreja um do outro. Eu queria ser profeta, mas às vezes seu chamado não é profeta, amados. Eu queria ser pastor, às vezes seu chamado não é pastor, amados. Eu queria ser apóstolo, às vezes seu chamado não é apostólico. Entenda isso para que você alcance lugares altos no Senhor, amados. De maneira alguma, o meu dedinho, ele é menos útil que a minha boca, porque ela está no mesmo corpo. Faça a releitura depois de Efésios. Entenda aquilo que você está lendo. Vamos subir junto à montanha, amados. Eu preciso de você. Mesmo quietinho aqui, essa cara de bulldog, né? Quietinho aqui, amado. O Senhor me usa do jeito que Ele quer. O Senhor te usa do jeito que Ele quer. Eu preciso de você, amados. E você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Lembrou, Laís? É nesse momento que você aplaude o Senhor e dá glória a Ele, amém? Deus abençoe, pastor.